Amém? Independente das circunstâncias, independente da nossa visão, tenha fé. O Senhor tem o melhor para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos. Esse relógio aqui está certo? 7h40. Amém. Glória a Deus. Prometo que não vou me demorar, mas tem uma palavra do Senhor para você e para a minha vida. Compartilhar aqui. Deixa aberto aí no Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Amém? Quero, antes de trazer essa palavra, pela misericórdia e graça do Senhor, quero que você baixe as suas cabeças onde vocês estão mesmo, sentadinho. Vou fazer uma oração, pedindo a Deus que Deus venha com a tua graça e sua misericórdia sobre a minha vida, usar-me como instrumento. Amém? Deus, Pai Todo-Poderoso, bendito seja o teu santo nome neste lugar e em toda a terra. E quero mais uma vez te agradecer, meu Deus, pela graça e pela oportunidade que eu estou aqui no púlpito, Senhor Deus, um púlpito santo, para entregar a palavra do Senhor ao teu povo, Senhor Deus. Um povo abençoado, um povo o qual o Senhor tem escolhido. Entregar uma palavra do Senhor, meu Deus, em aspecto família. Usa, meu Deus, como instrumento, meu Deus. Não deixe, meu Deus, que nada impeça que a sua palavra seja aplicada nesta manhã, meu Deus. Uma manhã de domingo maravilhosa. Espírito Santo de Deus, seja eu um instrumento de ti, que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer, e para que todos vejam o poder do seu nome, em nome de Jesus. Amém? Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como eu digo, sempre gosto de deixar um tema. O tema é: minha família firmada na rocha. Amém? Domingo passado, neste mesmo horário, eu trouxe uma palavra baseada em construção. Está lá em Salmo 127, não precisa abrir, só para poder a gente se situar. E eu quero trazer a continuação dessa palavra, mas diferenciado. Falamos sobre construção e o construtor da sua casa, que é a sua família, é Jesus, né? E que seria inútil você construir se não fosse o construtor, o arquiteto, se não fosse Jesus. Falamos também de sentinela, que é aquele que guarda a sua casa, que guarda a sua família, né? Nós, como pais, guardamos a nossa casa, nossos filhos, os nossos bens, e principalmente o nosso espiritual, o lado espiritual, que está lá no Salmo 127, versículo 1 ao 2, que diz assim: se não for o Senhor Jesus, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda, né? Então falei muito sobre construção, falei sobre o convívio contigo. O marido e a esposa está sempre em construção, sempre em novidade de vida, e nós temos que estar aprendendo com a palavra do Senhor, temos que estar aprendendo com as experiências que nós estamos passando. Falamos de escolhas, e você tem que escolher de andar no caminho do Senhor, de andar numa vida de hábito, de oração, de leitura da palavra, e fechando aliança com o Senhor. E com essa escolha, você fechasse uma aliança com o Senhor, você colocasse uma aliança com o Senhor, para que a sua família pudesse ver a glória do Senhor entrar em sua casa. Isso foi no domingo passado. Então eu quero trazer em cima disso essa passagem, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, que Jesus, com a sua parábola, falando para um povo sedento da palavra dele. Deixa eu molhar aqui a palavra, amém? E, querido, Deus falou muito no meu coração, estudei um pouco também, andei um pouquinho na palavra, e Deus falou muito no meu coração as coisas em certas coisas de família, nesta palavra.
mas vamos ler, amém? Está assim, no versículo 24: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, como um homem prudente, que construiu a sua casa, bota aí, a sua casa, família, amém? Sobre a rocha quem? Jesus. Aí no versículo 25 diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. E eu quero aqui citar também alicerce. Está simplificando aqui a sua fé. É a sua fé em Jesus, é o seu alicerce da sua casa. No versículo 26 diz: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Até aqui. Aqui essa parábola Jesus está falando sobre um homem prudente e do insensato. O prudente é aquele que constrói a sua casa em cima da rocha. O insensato é aquele que constrói a sua casa em cima de uma areia, né? Então, eu falei também sobre muito do sistema do mundo, que a casa ela é bombardeada com tudo que o mundo tem acontecido, e cada vez tem sido pior, e os nossos filhos, nossos familiares estão à mercê desse sistema demoníaco. A verdade é essa, porque o príncipe do mundo é Satanás. Então ele governa, gerencia alguns sistemas. E eu falei muito sobre a mídia, o entretenimento da internet, Instagram, Facebook, WhatsApp, todos esses instrumentos que não seria para ser instrumentos demoníacos para muitos, era para ser até instrumentos para ser bênção em nossas vidas. Eu tenho usado esses instrumentos, essas ferramentas, e eles têm sido bênçãos para a minha vida. Mas os jovens hoje, por falta de instrução, por falta de entendimento, eles não conseguem ter essa visão. E nós, como os pais, apesar que tem um jovem aqui, já vai entendendo aí, mas nós como pais, nós temos que estar ensinando nossos filhos. E isso é uma luta tremenda, porque o avanço é tão grande, esse sistema está tão avançado, que é difícil a gente introduzir isso no coração deles, na mente deles, no intelecto deles. Então, o que eu quero dizer para você, querido, como está lá em João 14:30, eu quis aqui grifar esse texto aqui, diz assim, ó, para não dizer que eu estou falando de boca para fora, está assim, ó, lá em João capítulo 14, versículo 30 a 31, diz assim: já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, ele não tem nenhum direito sobre mim. Ele já está falando, ele não tem direito sobre nós, mas nós podemos estar dando esse direito a ele, e não estar ouvindo a palavra do Senhor, e não estar construindo a nossa casa na rocha. Uma vida de oração, uma vida de leitura, da leitura da Bíblia, né? E nós podemos deixar ele controlar a nossa casa. Então, João já estava aqui relatando isso, e aí no versículo diz assim: todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço o que meu Pai me ordenou. Quer dizer, querido, aquele que não ama o Pai, não está com o Pai, está com o mundo. Então eu quero dizer para você nesta manhã, querido, ama a Deus acima de todas as coisas. Ama a Deus dizendo não para esse sistema que quer entrar na sua casa, quer destruir aquilo que já foi
estruturado, aquilo que já foi construído com muita dedicação, com muito amor. E se nós deixarmos o inimigo entrar e semear essa semente com tanta ênfase, que ele tem feito isso, e não adianta, 24 horas ele vai fazer, porque como eu falei anteriormente no culto passado, que o inimigo ele não consegue ficar, ele nem vai conseguir também, conseguir ficar alegre de ver uma família sendo próspera, uma família que tem sido vitoriosa, uma família que tem almejado e consegue aquilo que ele almeja. Ele está sempre tentando fazer com que essa família ela fica triste e decepcionada. E nós, como pais, e que temos a palavra, e que nós amamos ao Pai, nós temos que estar conhecendo mais da palavra, para que as estratégias de Deus venham prevalecer, para que a sua palavra venha prevalecer nas nossas vidas. Amém? E eu fiz aqui a escolha. Qual é a escolha para a nossa família? Qual é? A rocha. Quando nós casamos, nós pensamos logo em ter uma família. Mas aonde você vai construir essa família? Geograficamente falando, na rocha. Geograficamente, como eu falei assim, já foi de propósito, porque quando você vai construir uma casa, você vai analisar, você vai medir, você vai ver como você vai fazer, não é assim mesmo? Como eu vou fazer esse quarto aqui? Qual vai ser o alicerce que eu vou colocar aqui? Eu estou querendo fazer algo para cima, eu vou ter que colocar uma ferragem mais forte. Então, geograficamente, você vai ter que ver o material certo. Tudo tem um trabalho. E isso, querido, na vida espiritual não é diferente. O Senhor tem a palavra dele, que é o instrumento que vai fazer diferença nas nossas vidas, que são os materiais que vai fazer a diferença na sua vida como família. Como eu estou falando, construção. Quando colocamos Jesus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão acrescentadas para sempre. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 17, se você quiser anotar aí, quiser abrir também, pode abrir, que eu vou me andar um pouquinho mais rápido. Diz assim, ó: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É um princípio aqui. O homem que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, aí diz aqui, ó, diz aqui, a cobiça na carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Rocha, firmeza. Nós estamos num ano de firmeza. Permanece para sempre. Está falando sobre rocha. E o que eu olhei aqui, olha só como é que é: ostentações de bens. E nós temos passado, né, num tempo que esse funk aí é falado sempre ostentações, ostentação. Eles usam bastante o jovem, introduzem bastante na mente do jovem ostentação. Se você vê isso claramente, que o jovem ele quer ter um relógio bem grandão para mostrar que tem um cordão, e esquece do seu bem maior, como a palavra de Deus fala, né? O que adianta ganhar o mundo, mas se você perder a sua vida? Ser próspero não está errado não, querido. A prosperidade vem de Deus, e Deus ele quer que cada um de nós sejamos prósperos, que nós venhamos prosperar mesmo, dar o melhor para o Senhor, e Ele vai nos prosperar. Quando falamos firmado na rocha, fala de construir a sua casa sobre a rocha, Jesus. Firmada na rocha está a base do alicerce, centrado na fé de Jesus, em Jesus, e oração. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Como eu citei aqui, rocha, Jesus.
a base da sua casa. Alicerce fala de fé. Se a pessoa não ter fé em Jesus, o alicerce já não vai manter a sua casa de pé. Por isso que eu falo que os materiais estão aqui. Eu quero falar bastante sobre o físico também. Pedra, ferro, areia, cimento são essenciais para que a sua casa comece a se manter em pé. E aqui estão os materiais, querido. E principalmente que é de graça. Você não precisa pagar, porque já foi pago um preço na cruz do Calvário. Jesus pagou este preço. E muitos não querem esta casa firmada nessa rocha. Mas eu quero dizer para você nessa noite, querido, você está aqui sendo firmado na rocha. A sua família está sendo firmado na rocha. E que você possa, quando está firmado na rocha, você possa também passar para outras famílias lá fora. Que você seja usado também para trazer outros que estão firmados na areia. E eu vou falar sobre areia. Eu quero dizer que Jesus não está falando de uma mentalidade frágil que muda toda hora. O que adianta eu estar aqui ministrando uma palavra? O que adianta o pastor estar aqui ministrando uma palavra? A pastora, ou os líderes que estão aqui, ou quem subir neste púlpito, liberar uma palavra, ministrar uma palavra, mas se você tiver uma mente frágil, em qualquer momento você já está desvirtuando, você está colcheando em dois pensamentos. Querido, rocha, é firme. E se você quer se firmar na rocha, seja firme também, querido. A sua fé tem que ser firme. Então, querido, a sua fé é o alicerce na rocha. Amém? Grifa bem isso na tua mente. Uma hora está no mundo e a outra hora está com Jesus. Não consegue decidir em uma palavra a uma atitude prudente. Como eu falei, está falando sobre sabedoria, prudência. Quando você escolhe em construir a sua casa na rocha, você está sendo prudente. E quando você está escolhendo em construir a sua casa na areia, você está sendo insensato. Jesus diz que devemos fazer uma construção firme. Hoje pela manhã, Jesus está falando para você, faça uma construção firme. Podemos ver que pelo contexto bíblico, que a nossa construção deve ser firme, permanente e segura nele. Não tem outra casa mais firme que possa ficar sem estar na rocha, meu querido. Não tem, dá trabalho. Eu posso dizer para você que dá até trabalho. Mas, meu querido, quando tiver construída, também vai bater o vento, vai bater as tempestades, vai bater as enchentes, mas não vai derrubar a tua casa. Ela não vai cair. Por isso que precisamos de entender que tem que ter tempo. E eu quero, não estava nisso na palavra, mas eu quero dizer, né? Os jovens dia de hoje, eles querem só namorar e já cair logo para casamento. Tem muitos aí que namoram 7 meses e vai logo se casar. Não construiu a sua casa na rocha. Não está começando bem a sua construção. Os jovens, principalmente. Amém, Leonardo? Glória a Deus. Então, quando enfatizamos esse tipo de construção, revelamos um caráter e uma sabedoria que vem de Deus. Prudência. Você está formando seu caráter em Deus. Quando entendemos que a casa é firmada na rocha, estamos no conceito correto da sabedoria de Deus. Quando falamos da casa firmada na rocha, automaticamente lembramos que há uma permanência, uma firmeza, né? Está sendo consolidada na rocha. E aí vem, essa família, quando ela é firmada na rocha, ela tem um histórico familiar há 5 gerações. Não é qualquer um que vai denegrir essa família. Não é assim? É assim.
Você vai construir um histórico, e um histórico que vai à tua quinta geração. Aquele homem, querido, o seu avô, tantas vezes falou do Senhor Jesus para a minha vida. Jesus fez diferença na minha vida. A rocha, o seu caráter, as suas atitudes, as suas escolhas são firmadas na rocha. E firmada nessa rocha, querido, a sua quinta geração, ela vai ouvir do seu nome ainda. Aquele que é firmado na areia, ela é destruída automaticamente. Agora Jesus começa a falar aqui, ó, no versículo 27, né? Diz assim: cai a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Grifa bem isso aqui: e foi grande a sua queda. Eu lembro, o Espírito Santo me levou, sabe o quê? Algumas tragédias, né? De alguns, se for em Niterói, se não me falha a memória, em Niterói, foi ano passado, ano retrasado, aquelas enchentes no começo de ano, quantas famílias morreram? Mas vocês viram onde eles construíram as suas casas? Foi em cima de um aterro, foi em cima de uma areia. Eles estavam até achando que estava se dando bem, querido, e foram construídos com muito esforço, com muita dedicação, mas construir em cima de quê? De uma areia. E muitas de nós trazendo para o espiritual, e muitas das famílias aí nesse mundo, querido, estão construindo as suas famílias em cima de areias, e com muita dedicação, com muito amor, achando até que está sendo o mais correto possível. Mas como a palavra de Deus fala, Jesus falou: no mundo tereis aflições, querido. Quando ele falou isso, é para todos. Todos nós teremos aflições. Se a tua casa não estiver firmada na rocha, o vento pode bater, a tempestade pode bater e derrubar, e poderá ser uma grande ruína. Jesus está falando sobre isso. Ele está dizendo sobre isso. A nossa família pode estar num lugar sujeito a riscos. Jesus está dizendo: tire a sua família do lugar de risco, querido. Aí eu botei aqui: córrego. Perto de córrego, já sabe, vocês conhecem o que é córrego? São valetas que vêm até de esgotos mesmo, ou de beira de morro. Aquele córrego ali vem, fica correndo o tempo todo. Mas quando dá chuva, meu querido, quando a água vem, ela vem e vai levando tudo, e vem cavando tudo que tiver em volta. Se você construir a tua casa ali na beira do córrego, ela pode um dia, ó, ser atingida. Então, Jesus está dizendo nesta manhã para você e para a minha vida: cuidado aonde você está construindo a sua família. Cuidado, porque você pode estar construindo a sua família em lugares de risco. Agora na rocha não, querido. A rocha até pode estar na beira do córrego, mas ela não será atingida. A sua casa permanecerá de pé. Amém? Essa parte dessa administração, né? Jesus, ele cita o quê? 2 pontos aqui: a falta de firmeza. Firmeza. Estamos no ano de firmeza. A falta de firmeza nesta família. Outro ponto: e a falta de estratégia para a família. Aonde você pode buscar isso, irmão Fábio? Na palavra. Jesus a rocha. Jesus a rocha. Quando Jesus falou que a chuva cairia, sabia o que era uma tempestade do deserto, porque ele estava falando no contexto do deserto. E eu fui estudar um pouquinho o que é tempestade do deserto, querido. Não é fácil não, querido. Quando o vento bate, se tiver a casa num deserto, a casa ela é soterrada pela areia. E quando não vem chuva, e
eu li isso, né? Acredito que isso seja certo, que são mais ou menos 4 chuvas que dá no deserto. E quando ela vem também, não é fácil. Então, se a sua casa não estiver na rocha, pode ser engolida pela areia. Isso aqui até está lá em Gênesis 49, capítulo 49, versículo 1 ao 4. Não vou ler, né, que é as tempestades do deserto. Quando chove no deserto, a chuva leva o gado, as ovelhas, as tendas, os servos, tudo aquilo que o nômade tem. A palavra é essa mesmo? É pronunciar nômade, né? Nômade, isso. O que é um nômade? Você não tem lugar certo. Naquela época, quem vivia no deserto, né, o povo de Israel, o povo vivia no deserto, por quê? Com tendas, não tinha uma casa ali estruturada, por quê? Porque até mesmo quando batia uma crise econômica ou uma fome, eles podiam fazer o quê? Desmontar suas tendas e ir para outro lugar para se sobreviver. Então, quando Jesus estava falando sobre essa parábola, ele sabia o que ele estava falando para um povo. Por isso que no final, até nos alguns versículos depois, ele diz assim: o povo se maravilharam pela sua parábola, porque ele sabia o que ele estava falando, de tempestade no deserto. Então, o que é nômade? Você não tem lugar certo para ficar. Em horas ele pode ficar sem absolutamente nada, e Jesus mostra que eles estavam construindo em lugar de risco. Então, quer dizer, toda vez que eles saíram do lugar, eles poderiam estar construindo suas tendas em lugar de risco. Córregos, e essa atitude era assinatura de óbito familiar, como eu falei anteriormente aqui. Pode estar acontecendo, pode acontecer que a sua família pode ser literalmente engolida pela areia, pela tempestade que vier, né? Trazendo, aplicando para nossas vidas familiares, espiritualmente, falando, né? Se nós não estarmos, se a gente não estivermos construindo a nossa casa na rocha, o que pode acontecer? Isso. E que nós vemos aí na família do mundão aí, querido. Você viu? Hoje mesmo de manhã aqui, ali, de pé ali, passou uma senhora ali, 7h20 da manhã, chorando. Chorando. Eu dei o folheto a ela nem conseguiu falar. Eu só falei assim, 7 horas agora tem um culto da família. Mas a pessoa está tão aflita que ela não deu nem ouvido para mim. Eu não pude segurar ela, porque até uma pessoa de um outro sexo, né? A gente não pode, tem que ter vigilância. Então ela saiu, eu não pude fazer. E é isso que Satanás gosta, de pegar famílias que estão firmadas na areia. Aí sim ele consegue dar o vento, fazer o vento bater nessa casa e essa casa cair. Eu acredito que ela vai pegar esse folhetinho, vai ler e vai chegar aqui ainda, para conhecer a rocha para a vida dela. Em horas ele pode ficar sem absolutamente nada, e Jesus mostra que, construindo em lugar de risco, córrego, a assinatura pode ter um óbito familiar. Pois, quando a chuva viesse e as águas do deserto se avolumassem, elas iriam correr o que estivesse na frente. Elas iriam, tragar na frente. Seria levado tudo. A água pede licença para passar e não avisa quando vai chegar. É assim mesmo, as tempestades nas nossas vidas, Muitas vezes nós estamos vivendo um momento de tanta vitória, mas quando a tempestade vem, querido, muitas vezes ela não avisa não. A gente não consegue ver nem o sinal. E nós temos que estar alicerçados na rocha. Isso aqui eu aprendo também, que a tempestade é para todo mundo, as aflições é para todo mundo. É para crente, não crente, é para filho de Deus, não filho de Deus. Mas o filho de Deus, aquele que realmente está vivendo na rocha, que é Jesus, com a leitura da palavra em dia, em oração, esses ventos não vai fazer